Na semana passada a gente postou um corte aqui sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã. A gente vai dar um update agora, mesmo porque quando a gente fez esse corte, a gente ainda estava na expectativa sobre se o Trump ia atacar o Irã ou não. Ele atacou, eu tive que gravar um adendo para ir junto com o corte quando ele foi ao ar. Isso aconteceu entre a gravação da live e o vídeo ir ao ar, então a gente vai falar de tudo que está acontecendo aqui para vocês, porque tem muita coisa nova que a gente precisa comentar. E não só isso, a gente vai falar um pouco sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irã e por que todos os países estão tão preocupados com ele, coisas que motivaram até agora um ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Vamos lá, começando aqui. Primeiro, a notícia que a gente estava acompanhando, como Trump silenciosamente tomou uma decisão histórica de lançar ataques no Irã. Ele usou esses caças, esses bombardeiros que vocês estão vendo aqui, que são B-2, que carregam uma bomba especial, que é destruidora de bunker, que pesa 13 mil quilos, se eu não me engano, e que é capaz de lançar uma bomba que pode destruir alvos que estão no subsolo, que foi um dos principais alvos que eles atacaram, que foi o centro de enriquecimento de urânio de Fordon, do Irã. A gente vai comentar isso daqui para frente. E agora eu vou continuar aqui, porque a gente tem uma foto aqui do ataque. Esse daqui, eles atacaram 3 localidades, tá? Mas esse daqui é o principal, o que todo mundo tá olhando, porque é onde você tem o centro de enriquecimento debaixo da terra, é o lugar mais seguro do Irã. E a grande questão agora é se os Estados Unidos conseguiu de fato desabilitar a capacidade do Irã de forma efetiva com esse ataque, ou seja, a capacidade de enriquecimento nesse centro. A gente tem uma foto aqui do antes, uma foto do depois, e o que a gente tem que chamar a atenção, em específico, né, em mais detalhe, é para esses 3 furos que vocês estão vendo aqui, 6 furos ao todo nesse canto. A gente tem uma imagem melhor aqui desse ataque, para vocês terem uma ideia. Primeiro, a gente teve ataques que aconteceram aparentemente dentro dos túneis de entrada da base, mas aqui, onde eles fizeram esses 6 furos, é provavelmente onde estava o centro de enriquecimento de urânio. Pelo que a gente sabe que os Estados Unidos divulgou, pelo que a imprensa correu, eles jogaram essas bombas em cima de dutos de ventilação, que aparentemente onde a estrutura estaria mais fraca, né? É uma lógica meio aí Luke Skywalker atacando a Estrela da Morte. Eles atacaram aí para tentar maximizar o dano. Como que eles sabem que tem duto aqui de ventilação? Porque eles têm todo o histórico de fotos de satélite, coisa do tipo, do processo de construção inteiro. Teve um momento em que esses dutos estavam expostos, depois eles cobriram e eles sabiam exatamente onde estava e provavelmente tem informação de inteligência para saber onde que debaixo da terra está localizada as centrífugas, né, para fazer o enriquecimento do urânio. A gente vai discutir o que é isso mais para frente. E a gente está vendo aqui 6 furos, enquanto que eles divulgaram que jogaram 12 bombas, até onde eu me lembro, porque toda a lógica aqui é que uma bomba só não tinha condição de chegar lá embaixo, porque o treco não só está debaixo de uma montanha, mas aparentemente tinha também, ou tem também, concreto reforçado por cima. Então uma bomba só não iria, você tem que jogar uma bomba, abrir um buraco, passar com outro avião lá, jogar outra bomba no mesmo local para ela tentar entrar no buraco da outra e mais fundo ainda. Então essa que é a lógica toda. Mas isso tudo levou a uma discussão depois que o ataque aconteceu, se ele de fato foi efetivo ou não. Pelo que a CNN disse, eu vi ela repercutir isso, que alguém vazou um relatório preliminar, não é o final, da inteligência americana sobre se os ataques conseguiram de fato destruir essa capacidade de enriquecimento de urânio do Irã. E disseram que talvez não, que talvez eles tiveram de fato a estrutura comprometida, mas eles não foram totalmente incapacitados. Eles ainda têm capacidade de enriquecer urânio, a gente vai discutir por que isso é um problema. E em cima disso tudo, vazou também os detalhes do acordo diplomático que os Estados Unidos está oferecendo, porque para conter o desenvolvimento, ou parar o enriquecimento de urânio no Irã, o enriquecimento de urânio é importante para fazer bomba atômica, tá? Eles vão oferecer também um pacote, fazer uma política de que chama de carrot, stick and carrot, carrot and stick, é a cenoura e o cacetete. Você bate de um lado, mas você oferece um doce do outro lado se o cara quiser fazer o que você quer, né? Tipo assim, se não fizer, você vai ser punido. Se você fizer, tá aqui o que você vai ganhar. E a gente tem esses detalhes, isso tudo é vazado, tá, gente? É a imprensa que tá repercutindo, nada confirmado. O governo Trump discutiu a possibilidade de ajudar o Irã a acessar 30 bilhões para construir programas nucleares de produção de energia civil, aliviar sanções e liberar bilhões de dólares em fundos iranianos restritos. Tudo para uma tentativa cada vez maior de trazer Teherã de volta à mesa de negociações, disseram 4 fontes familiarizadas com o assunto. Autoridades do governo Trump enfatizaram que várias propostas foram apresentadas. Elas são preliminares e estão evoluindo com uma cláusula inegociável: enriquecimento zero de urânio pelo Irã.
algo que o Irã afirma que precisa. Vamos discutir toda a questão de enriquecimento de urânio do Irã, o que os Estados Unidos está querendo parar, o que Israel está querendo parar também, mas provavelmente Israel está tentando parar muito mais que isso. Eu expliquei vários conceitos de relações internacionais no último vídeo aqui, a galera até elogiou, falou que gostou bastante. Eu vou reintroduzir alguns aqui para a galera não ficar confuso e também não tomar o que a gente está dizendo de uma forma errada. A gente vai fazer uma análise aqui, não é que a gente está tomando parte de um lado ou de outro. Lembrando aqui, como eu expliquei, que nas relações internacionais, na política internacional, não existe tanto uma questão de direito. O Irã tem direito de desenvolver bomba? Se os Estados Unidos têm bomba e Israel tem bomba atômica, por que o Irã não pode ter? Não existe essas questões, porque o ambiente internacional, como eu expliquei, é um ambiente anárquico. Nesse ambiente que a gente vive num país, é um ambiente hierárquico. Se você tem direito de alguma coisa, você pode ir para uma autoridade competente, para um governo, se você viver num estado que funciona de forma apropriada, e você pode reivindicar esse direito, e você pode ter esse direito garantido. Se alguém está ameaçando a sua vida, você tem direito à vida, é um direito garantido seu, você pode chegar para o seu governo e falar, essa pessoa está me ameaçando. O governo pode ir lá dar uma ordem judicial para a pessoa não se aproximar de você, o governo pode designar uma proteção policial para você, pode prender a pessoa por ter te ameaçado, esse tipo de coisa. Você tem questões de direito que são importantes, porque você tem uma entidade hierarquicamente superior às outras, que é o Estado, que garante esses direitos nesse ambiente que a gente vive. No cenário internacional não existe isso. E a ONU? A ONU não é governo internacional. A ONU é um fórum, tá? Com regras em que países podem sentar para tentar chegar a acordos em determinadas questões. Mas a ONU não tem poder de forçar ninguém a nada. Tá? A ONU não é um governo internacional. A ONU é um lugar apropriado para governos de forma multilateral sentarem, debaterem, chegar a conclusões e acordos sobre temas. E ela oferece mais uma série de outros serviços para os países também, tipo monitoramento e aquela coisa toda. Ela não é um governo global. Não existe um governo global. Então, o ambiente internacional é anárquico. O que é anarquia? Cada um por si. Tá? Eu tenho direito de fazer isso? Tenho. Tem alguém para garantir? Não. Então, eu tenho de fato? Não. Essa que é toda a questão. Então, o que a gente está discutindo aqui é do ponto de vista da política entre países. A gente não está discutindo aqui uma questão de direito entre eles. Se o Irã tem direito ou não de desenvolver bomba atômica. A gente está falando aqui de como que a situação política se coloca. Claro que a gente tem um viés ideológico nisso, que é o seguinte, eu sou contra a guerra, tá? Qualquer solução que não envolva uma guerra, principalmente uma guerra generalizada, é a solução que eu vou preferir. Embora, para você chegar nessa solução, eventualmente você pode ter várias injustiças que são cometidas nesse período, nesse meio tempo. Claro que o que é injusto ou não vai ser uma questão, em grande parte, subjetiva. Mas vamos lá. Qual é o problema com o Irã? Por que o Irã é um tópico tão complicado? Por que tem gente que dedica, né, se especializa, gente em relações internacionais, direito internacional, você coloca aí o tópico que você quiser, se especializa em Irã para entender o que está acontecendo ali. Porque é um tópico muito complicado. E eu vou falar o porquê. Primeiro, foi 79, né? Você tem a revolução no Irã e ele vira um regime teocrático. Tá? O Shah cai, chega o Ayatollah. Aí é um regime radical, religioso, mas é um regime teocrático. Isso que é o mais curioso. Quando a gente fala teocrático, não quer dizer que a galera de lá é religiosa. Não, você tem um líder da religião sendo a autoridade civil máxima do país. Tá? Não é igual tipo na Arábia Saudita. Você tem um príncipe, né? Aí é uma monarquia. Não, ali é como se o Bispo Macedo fosse líder do Brasil pelo fato dele ser o líder da Universal. É mais ou menos isso, tá? Imagina isso. É como eu falei, como se o Papa fosse líder de um país, mas tecnicamente ele é líder do Vaticano, né, da Santa Sé. Então, aí eu peguei o segundo melhor exemplo que veio na minha cabeça. Tem gente que quebra a cabeça para entender o Irã, porque chega em 89, o Irã começa um programa de desenvolvimento de armas atômicas. Ele começa. Ele aparentemente, segundo todas as informações de governos, tá, de inteligência, ele interrompe em 2003. Ele interrompe o desenvolvimento em 2003. Porém, ele não interrompe o desenvolvimento da capacidade dele de enriquecimento de urânio. Porque um dos jeitos de você fazer a bomba atômica, tá, é você enriquecer o urânio a 90% e transformar esse urânio em bomba. O que é urânio? Ele existe na natureza, só que do jeito que está na natureza, você não consegue usar ele de combustível para uma usina atômica.
você tem que enriquecer ele, que é basicamente, você tem que concentrar o isótopo dele num determinado grau, normalmente é 3%, pelo que eu li, tá? E aí você pode usar ele para ser combustível de usina nuclear, para produzir eletricidade. 3%. Esse é o uso civil. Bomba, 90%. Você tem que enriquecer até 90% para virar bomba. Se você tiver aqui nos 3, é para uso civil. Você não vai fazer bomba com isso. Se não me engano, é abaixo de 5. Tá aqui, naquela parte, tá? Você não vai fazer bomba. Você vai simplesmente ter combustível para rodar sua usina nuclear e gerar eletricidade. Então você tem essas duas coisas. Primeiro você enriquece urânio. Depois esse urânio enriquecido vira combustível. Você coloca na sua usina, vira eletricidade. Beleza? Então você tem duas coisas. Você tem a usina que faz a eletricidade. Você tem o centro de enriquecimento, onde estão as centrífugas. O Irã, ele não para de desenvolver. Aparentemente, ele para de desenvolver a bomba em 2003, mas não para de desenvolver a capacidade de enriquecimento que é vital para fazer uma bomba. Aí ele fala, não, a gente precisa enriquecer por conta do nosso programa. Por volta de 1% e pouco da eletricidade do Irã é gerada por energia atômica. Tá? Mas ele insiste que ele precisa do programa nuclear dele para gerar energia elétrica e ele precisa de enriquecer o urânio para esse programa, para o reator dele. Mas a questão é, o Irã tem uma usina nuclear comercial. Essa daqui é a usina de Bushehr, é uma usina que produz energia elétrica, tá? Com o combustível do urânio enriquecido. Fica no Golfo Pérsico, beleza. Só que ele tem 2 centros de enriquecimento de urânio. 2 centros. Primeiro é Natanz, que aparentemente é onde a tecnologia fica na superfície. Eu não sei todos os detalhes técnicos. Que foi atacado por Israel, enfim. Os Estados Unidos atacou também. Foi um dos 3 lugares atacados pelos Estados Unidos nesse ataque que fez agora também. Esse é um deles. E o outro é Fordow, que é o lugar que foi atacado aqui, que fica no subsolo. Mega seguro, mega secreto. Aí você deve pensar, tem 2 centros para uma usina. Então, obviamente, ele deve fazer todo o combustível, né, o urânio enriquecido que ele precisa. Não, ele vem quase todo da Rússia. Eles compram da Rússia. Que é normal fazer isso, tá? O Brasil, por exemplo, ele enriquece urânio também, mas não consegue enriquecer tudo que precisa. Tem que comprar uma parte de fora. O governo brasileiro agora tem um programa um plano para poder se tornar autossuficiente até na década que vem. E ele compra da Rússia. Então, assim, você tem 2 questões, né, que são estranhas. Você está comprando da Rússia? O que você está enriquecendo lá? Não só isso. Para uma usina nuclear, você está construindo esse centro de enriquecimento e um debaixo da terra num custo absurdo. Faz o seu programa nuclear absolutamente não fazer sentido econômico nenhum. Se você precisa de urânio enriquecido, você pode estar simplesmente comprando muito mais barato da Rússia. O Canadá, por exemplo, tem várias usinas nucleares. Não faz compra dos Estados Unidos. Por quê? Porque é mais barato. Os Estados Unidos, até onde eu sei, tem um centro de enriquecimento. Aí você fica assim, se o combustível você pode comprar da Rússia, por que você está gastando esse dinheiro absurdo para um programa que gera um pouco mais de 1% da sua energia? Sendo que a lógica você pode pegar mais barato do outro e você não precisa construir nada debaixo da montanha. Por quê? E aí que entra essa questão que é muito estranha, porque aparentemente, e quando, como é que é o nome da moça lá? A Tulsi Gabbard, que é do gabinete do Trump, disse recentemente, o Trump até desmentiu ela depois, que pela inteligência americana não tinha indícios de que o Irã estava em pesquisas, em desenvolvimento ativo de uma bomba nuclear, e aparentemente ele parou de desenvolver em 2003, isso foi aquela agência atômica internacional, esqueci o nome dela agora, que tinha indicado. Por que eles estão desenvolvendo toda essa capacidade de enriquecimento de urânio que não faz sentido ter do ponto de vista econômico da geração de eletricidade no país? Por que você tem esses centros de enriquecimento se você está comprando o seu urânio enriquecido para uso civil, que é o de 3%, da Rússia? Você entendeu qual o dilema do Irã? Pode ser alguma coisa muito estranha relacionada à política doméstica do Irã. Pode ser que o Ayatollah tenha decidido que não queria desenvolver armas de destruição em massa por qualquer motivo. Pode ter um motivo específico, tá?
Por quê? O Irã está sob sanção de vários países, da ONU, da União Europeia, Estados Unidos. Inventa um nome aí, tem algum tipo de sanção no Irã. O Irã tem sanção de todo mundo. Só que ainda assim são sanções que permitem que o Irã funcione. Pode ser um medo do regime de, desenvolvendo armas de destruição em massa, desenvolvendo armas atômicas, as sanções em cima do Irã subam a um ponto que comprometam um país tão grande a ponto de comprometer a própria sobrevivência do regime. Pode ser também que tem um outro programa que eles têm, que é o programa de mísseis. Pode ser que eles achavam que só o programa de mísseis deles já garantia um tipo de dissuasão com os inimigos, só o programa de mísseis já desencorajaria os inimigos a atacarem. Obviamente, essa carta está fora da mesa agora, porque Israel atacou, os Estados Unidos atacou, independente do programa de mísseis. Inclusive, uma das coisas que Israel estragou muito bem nesse primeiro ataque dela, porque o ataque de Israel inicial foi um negócio que detonou o Irã mesmo, tá? Porque eles destruíram muito da capacidade do Irã, inclusive de lançar os mísseis. A defesa antiaérea do Irã, o Mossad estava enfiado em toda a parte do governo e desabilitou a defesa antiaérea do Irã no solo. O Mossad é o serviço de inteligência israelense, serviço secreto israelense. Isso obviamente não funcionou, né? Não funcionou, mas pode ser que eles criam isso. Mas pode ser que simplesmente o Ayatollah tenha dito não vamos desenvolver arma de destruição em massa lá em 2003, mas tem o grande problema, o governo não é uma pessoa só. O Ayatollah é o líder supremo, pode ter dado a diretriz, mas tem gente dentro do governo que quer desenvolver. discorda dele e vai continuar fazendo... Ah, não. Aí o que faz? A pessoa fala, vamos desenvolver nossa capacidade de enriquecimento para a gente poder fazer uma bomba assim, se precisar. Só que em nenhum desse momento a gente está descumprindo a determinação do Ayatollah, porque a gente não está desenvolvendo a bomba. Isso sou eu especulando, que pode ter acontecido. Mas o fato é, o Irã ainda não tem essa bomba, embora tenha capacidade de enriquecimento gigantesca. E aparentemente ele já enriqueceu muita coisa até 60%. 60% é um número crítico já, porque pelo que eu li aqui de especialistas, começa a partir do 20, tá? Você chegar no 60 é o problema, aí do 60 para o 90 é fácil. Então, assim, é essa situação toda que a gente está vendo aqui no Irã. Os Estados Unidos, ele vai tentar oferecer alguma coisa para o Irã agora. Parece que o ponto que eles querem negociar é tirar o enriquecimento de urânio do Irã. Vão deixar, constrói outra usina nuclear, não tô nem aí, quer fazer eletricidade, beleza. Só que vocês não enriquecem. Provavelmente o negócio vai ser assim, você vai comprar de fora e depois você vai devolver o que sobrar. Pra ter o controle, né? Que até Não, se bem que não, acho que não precisa. Eles perdendo todas as centrífugas dele, porque um outro jeito de você fazer é com plutônio também, mas enfim, essa é outra questão. Eu não sei explicar o porquê disso. Provavelmente alguém que é especialista no Irã vai saber explicar melhor que eu. Mas aí não vira uma questão mais de direito. A gente está falando assim, o Irã tem direito ou não, porque o Israel e os Estados Unidos têm. A grande questão não é uma questão de direito do Irã. É questão que a gente pode ter. Se o Irã tentar desenvolver, e eles pegarem isso no meio do caminho, a gente pode ter um conflito de escala muito maior. Guerra, né? E obviamente uma coisa que ninguém quer. A coisa da qual todo mundo é inimigo, antes de tudo, é guerra. Porque o tanto de sofrimento humano que uma guerra causa, acho que não tem outra coisa que se compara. Talvez uma grande epidemia, mas a gente tem que entender, uma guerra em grande escala, as pessoas que morrem de guerra, né, quando você tem uma situação de conflito que toma um território grande, você pega aí na guerra do Iraque, mais recentemente, você pega em outras, até mais contemporâneas. O problema não é só a galera que morre como resultado de bomba, de bala, da guerra. É porque numa guerra você tem uma quebra da cadeia produtiva, né, da cadeia de distribuição de coisas. Um país pode ter... Primeiro, você tem a queda de distribuição. A galera começa a morrer de fome. Não se produz mais nada, não se distribui alimento. Você pode ter serviço de distribuição de águas, fontes, algo do tipo assim, pode ficar contaminado ou deixar de correr. E aí, no caso, se for uma distribuição feita pelo governo, do centro de tratamento e tal, as pessoas começam a morrer de doença e coisa do tipo, que vai pegando com isso, e os números só vão aumentando. Você pode ter o caso aí de se quebrar um sistema de saúde nacional. O país tem um sistema de saúde estabelecido, você cortou sua mão aqui, é só... tá parecendo que vai inflamar aqui, é só ali no hospital, ou ele vai passar um treco, vai dar uns pontos, você vai ter uma bezetacil, você volta para cá de boa. Mas se tem uma quebra do sistema de saúde nacional, os problemas que a gente está vendo em Gaza, por exemplo, que eles tinham um sistema de saúde funcional, tinham vários hospitais. É que é o seguinte, você cortou sua mão aqui, você vai morrer de gangrena. Infecção, você vai morrer de infecção, que não tem o que fazer. Qualquer coisa mata, né? Todas as coisinhas que pela
medicina moderna são facilmente tratáveis, que é questão de você tomar um remédio, coisa do tipo, começa a matar. Então, quando você vai ver dessas guerras que ocupam um território, que demoram por muito tempo, o problema disso tudo não é a galera... Não, obviamente, você tem o problema da galera que está morrendo diretamente por resultado do conflito. Mas o número muito maior de galera que morre é a galera que vai morrer por questões... do colapso do sistema. Exato, vão morrer de forma indireta. Não só isso, né? Mas você tem, por exemplo, o dano permanente que fica de trauma, de saúde mental e de vários... O caso do Vietnã, por exemplo, né? Que a população ainda lida com problemas da guerra do Vietnã. O Camboja. Mas não só da parte bélica, mas que os Estados Unidos despejou agente laranja, né, em cima da galera. Eles lidam com problema de saúde até hoje. Isso empobrece, né? Tem um impacto. E assim, e continua gerando. Tipo assim, você vê o resultado do Iraque. A estabilidade política que gera depois da guerra. Você tem emergência do Estado Islâmico, sabe? Então, assim, uma guerra é uma coisa séria, gente. O inimigo de todo mundo é guerra. Você não quer que chegue nesse ponto, tá? Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, assim, o grande problema é agora. É aquela coisa que eu mencionei na última live. Talvez a gente tenha chegado a um ponto que as forças do Irã, que talvez estivessem limitando dentro do governo o desenvolvimento de uma arma uma arma atômica, um armamento atômico, elas podem estar enfraquecidas porque você chega num limite em que a única solução que sobra para o Irã, para dissuasão e garantia da sua segurança, e depois do Israel ter até ameaçado, parece que o Trump que vetou isso, matar o Ayatollah, né? E aí a sobrevivência do regime, a única coisa que pode garantir isso é o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Para o Irã, né? Do ponto de vista do Irã. Como o Irã vê essa situação? E aí a gente pode ter chegado nesse ponto. E aí, se a gente chegou nesse ponto, o Irã ele chega no ponto que o cálculo muda, então toda outra sanção que você pode aplicar, você pode transformar o Irã na Coreia do Norte em termos de isolamento, sabe? Toda outra sanção que você pode aplicar, ela acaba sendo um preço justificável de ser pago para a garantia da segurança nacional com armas nucleares. Porque, obviamente, as outras formas de dissuasão que o Irã estava desenvolvendo, principalmente o programa de mísseis dele, esfacelado, né? Não funcionou. Não parou Israel de atacar, não parou os Estados Unidos de atacar. E, aliás, esse programa está extremamente debilitado agora, porque Israel destruiu muito da infraestrutura do Irã. Esse que é o grande problema. Aí o Irã pode se mover nessa direção e Estados Unidos e Israel pegarem indícios na metade do caminho e terem que entrar com o pé na porta. Terem não, da perspectiva deles, tá, gente? Porque eles não querem que o Irã tenha arma de destruição em massa. A gente tá falando isso, cada país tem a sua perspectiva. É isso que eu queria esclarecer, porque eu fico vendo os comentários no chat e algumas pessoas, meu Deus, as outras pessoas não estão entendendo. Existe uma dificuldade de entender. A gente tem um problema de comunicação mesmo. As pessoas, quando o Leon tá falando aqui, ele tá falando o seguinte, é tudo anárquico. Então, não tem ninguém acima um do outro. Porém, esse estar acima é na base da força. Uns têm armas que são mais fortes que as outras, então, nesse caso, eles acabam impondo a sua vontade em cima dos outros. É a lei do mais forte. E quando a gente está falando dessas análises, o que o Leon está fazendo, ele está falando o seguinte, da perspectiva do ponto de vista o que fulano está pensando, o que esse país está trazendo como discurso. Não é difícil entender, é só ter um pouquinho de esforço. Quando ele fala, olha, como o Irã está vendo essa situação, é da perspectiva do Irã. O que o Irã está trazendo de discurso sobre isso? Como os Estados Unidos estão vendo essa situação? Não é a opinião do Leon, não é o que o Leon está vendo da situação. É o que o Leon está vendo o país ter de opinião, entendeu? Então é disso que a gente está falando. A gente pode chegar numa situação em que o Irã, com as costas contra a parede, se move finalmente para desenvolver essa arma nuclear. E Israel e Estados Unidos, com isso em vista e querendo desesperadamente parar o Irã, tomam uma medida muito mais agressiva do que a gente viu até agora. A gente pode ter uma guerra numa escala maior. O Irã agora claramente está debilitado. Só que ele não vai ficar debilitado para sempre. Eles vão reconstruir. Você pode destruir a capacidade dele de enriquecimento. No longo prazo, você não perde essa tecnologia, esse know-how. Eles podem reconstruir isso também.
Então, assim, vai depender muito da negociação agora. Para mim, a melhor solução agora é o Irã ceder, porque a gente tem um governo dos Estados Unidos que está disposto a enfiar o pé na porta, como o Trump mostrou. E o melhor, acho que a melhor situação agora, tá? Eu estou dizendo perspectiva de você evitar uma guerra. Tá? Mas os Estados Unidos está errado. Aqui não é questão de ele pode estar errado e ter guerra. O que a gente quer é não ter guerra. Alguém está errado não impede o resultado. Tá? Porque, de novo, é um ambiente anárquico. Você não tem Ele vai fazer de todo jeito. Você não tem governo que você vai falar, os Estados Unidos está fazendo isso comigo. Não pode, não. Ninguém vai parar. Então, a questão não está certo ou errado. Acho que o melhor outcome possível, resultado possível, é os Estados Unidos oferecer, dar uma proposta para o Irã, que o Irã perceba que seja garantidora da manutenção do regime, que acho que é uma das preocupações deles também, tá? O regime do Ayatollah. E o Irã abra mão de enriquecer o urânio. Na verdade, seria basicamente o Irã se submeter, tá? Eu acho que, nesse sentido, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, que o Irã deve fazer ou não, mas acho que é o resultado que menos gera a possibilidade de guerra em maior escala. Eu acho que elimina, em vários sentidos. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque eu acho de fato que o Irã está com as costas na parede, e que você tem um incentivo agora de desenvolver armas de destruição em massa. Porque aquele negócio, uma vez que você tem arma atômica, ninguém brinca com você mais. Israel vai atacar o Irã, os Estados Unidos falam, não vai não. Essa aqui é a questão toda. Tá? Ter arma de destruição em massa é a forma final de dissuasão para ninguém te atacar. É a forma final. Ter armas atômicas, eu digo. Porque a arma de destruição em massa tem outros tipos também, tem químico, enfim. E essa aqui é a minha preocupação agora. Tá, gente? Essa aqui é a minha preocupação.